Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99, telefone 991520454. Fazemos palestras para professores, superintendentes. Também fazemos palestras sobre dons do Espírito Santo, sobre missões, sobre escatologia, sobre evangelismo. Enfim, também pregamos o evangelho para ganhar almas, ministramos batismo com o Espírito Santo, ministramos curas. Esta semana mesmo estivemos pregando uma congregação. Jesus, para a glória de Deus, curou mais de 20 pessoas. Graças a Deus. Estamos em atividade, estamos congregando em Cajamar, na Assembleia de Deus, um trabalho evangelístico toda semana. Estamos em uma residência ministrando a palavra de Deus para ganharmos almas. Estamos pregando também nas congregações. Em todas as congregações que estivemos, Jesus curou muitas pessoas, graças a Deus. E nesses trabalhos evangelísticos também Jesus tem salvo almas. O professor de escola bíblica dominical tem que entender que ele não é apenas um professor de escola bíblica dominical, mas também ele precisa estar trabalhando, evangelizando, ganhando almas, estar ocupado na obra de Deus. Não é só dar aula na escola bíblica dominical. Cristianismo é prática, não é só teoria. O professor precisa todo dia se levantar de madrugada, orar em línguas, buscar a presença de Deus, buscar dons do Espírito Santo, para capacitar o seu ministério. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos dentro do assunto da lição, então entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp. E lá você diga, quero receber estudos da revista da CPAD, meu nome é tal, moro na cidade tal. Aí vou cadastrar você em um grupo. Esse grupo não é grupo de bate-papo, não é grupo onde se posta lá vídeos, áudios, nada disso. Só eu posto lá só o material da Escola Bíblica Dominical, toda semana para você, gratuitamente. Veja bem, tem muita gente aí cobrando, por slides, estudos e tal. Eu não cobro nada, é gratuito, tá? Vamos à lição então. Neste trimestre estamos estudando das revistas da CPAD, adultos, com o tema A Carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Temos como comentarista o pastor Osiel Gomes, que é pastor presidente ali em Tirirical, São Luís, Maranhão. Já estudamos neste trimestre, na lição 1, o início da caminhada, na lição 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, na lição 3, o céu, o destino do cristão, na lição 4, como se conduzir na caminhada, na lição 5, os inimigos do cristão, na lição 6, as nossas armas espirituais, na lição 7, o perigo da murmuração, na lição 8, confessando e abandonando o pecado, na lição 9, resistindo à tentação no caminho, e hoje vamos estudar a lição 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. E na lição de hoje nós vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a perspectiva bíblica da santificação. Subtópico 1, santificação no Antigo Testamento. Subtópico 2, no Novo Testamento. Subtópico 3, a santidade exigida pela palavra. Tópico 2, a santificação e seus estágios. Subtópico 1, a realidade da santificação. Subtópico 2, 3 estágios da santificação. Subtópico 3, o alvo da santificação. Tópico 3, o julgamento do Deus Santo. Subtópico 1, o Deus Santo. Subtópico 2, santidade exigida a todos os crentes. Subtópico 3, santidade e justiça de Deus. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima lição. Lembrando que sem santidade ninguém verá a Deus, que é o nosso texto áureo aí, está em Hebreus 12, 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Romanos 12, 18, diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens.
Então veja que há uma possibilidade de não haver paz também, né? Por exemplo, se alguém é perseguidor daqueles que seguem a Jesus, ele não vai ter paz conosco, vai ficar o tempo todo nos combatendo. Se um irmão dentro da igreja, né, não quer concordar e deixar o pecado, quando você prega, ele fica zangado, não vai ser possível você ter paz com essa pessoa. Agora, quando está em nós, sempre nós vamos buscar a paz. Não quer dizer que vamos sempre ter paz, porque existem aqueles que odeiam o caminho de Deus e existem aqueles que são crentes, mas também não concordam, né, em serem exortados, né, chamados a atenção quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós ensinamos a palavra de Deus. Então são pessoas que estão na igreja, mas são rebeldes. Na nossa maneira de ver, Jesus escolheria Pedro? Pedro seria capacitado com dons do Espírito Santo, como foi, que passava até a sombra, né, passava sobre os doentes e enfermos e eram curados. Então, na nossa ótica, nossa maneira de olhar, pelo merecimento, aí Pedro não teria nada disso. Paulo não era um perseguidor dos cristãos? Veja só, pela nossa maneira de olhar, Paulo jamais seria o que Paulo foi. Então, Jesus escolhe a pessoa, capacita, e a pessoa vai fazer a obra de Deus. Então, isso falando sobre paz. Agora, a santificação, existe aí duas maneiras de olhar a santificação. Sempre a santificação em relação a Deus. Então, nosso relacionamento com Deus, nós vamos ser santos, porque nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, então fomos declarados santos. Então, para nós mantermos comunhão com Deus, temos que nos separar para Deus. A santificação sempre tem a ver com separação. Então, vamos nos separar para Deus, para sermos usados por Deus. Então, tem que se viver na prática da oração, do jejum, do estudo da Bíblia, da evangelização. Então, nós estaremos sendo usados por Deus. Então, nós estamos nos santificando, separando para Deus. Isso não é nada assim de extraordinário. Isso é coisa para todo crente fazer. É a obrigação do crente. Lembre-se que as nossas justiças são como trapos de imundícia diante de Deus. Nós não podemos tentar nos justificar diante de Deus pelo que nós fazemos para Deus. Então, é nosso relacionamento com Deus, um relacionamento de santificação, separação para Deus. O outro lado da santificação é o lado da santificação de nós nos separarmos do mundo, então do sistema mundano. Então, o mundo vive em pecado, o mundo vive contrário a Deus, o sistema mundano, né? Então, o sistema mundano é orientado por Satanás. Então, nós temos que viver no mundo geográfico, mas não no mundo do sistema maligno, onde Satanás é o príncipe das trevas, o príncipe desse século, né? Então nós vamos nos separar do sistema mundano, não vamos participar dos mesmos pecados, não vamos pensar da mesma maneira que eles pensam. Nós temos a Bíblia, a nossa orientação é a palavra de Deus. Então nós não vamos nos vestir como eles, não vamos falar como eles, não vamos agir como eles, não vamos copiá-los na maneira pecaminosa em que vivem. Verdade prática. Na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Então, é bem clara a palavra de Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, ou seja, ninguém estará para sempre com o Senhor, ninguém será arrebatado para viver com o Senhor. Então, na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, em direção ao céu, sempre estamos com a mente voltada para o céu, para vivermos lá. Esse é o nosso futuro, é morarmos na Nova Jerusalém, a cidade celestial, é sermos arrebatados. Veja bem, teremos um corpo espiritual, um corpo celestial, um corpo imaterial. Então vamos ser transformados. Essa é a nossa esperança, o nosso desejo, e devemos todo o tempo estarmos pensando nisso, pensando nas coisas que são de cima, estar sempre almejando, desejando, estar para sempre com o Senhor. Para isso acontecer, temos que viver de maneira santa.
E não é tão difícil assim. E não é assim tão penoso. Basta que nós estejamos todo o tempo cheios do Espírito Santo. E nós vamos ter uma vida santa. Não dá tanto trabalho assim ter uma vida santa, não. Basta você levantar-se madrugada todo dia para orar. Você lê a Bíblia todo dia, lê a Bíblia todo ano. Basta você orar pelo menos 1 hora por dia, né? Tem que sempre estar evangelizando. Nós todos fomos chamados para ganhar almas. Então, temos que estar na prática também do ganhar almas. E o segredo é simples. Sempre, então, fazer a obrigação do crente. Oração, jejum, estudo da palavra de Deus e evangelização. Pronto. Se você estiver fazendo isso, você vai manter uma vida em santificação. A leitura bíblica em classe está em 1 de Pedro 1, 13 a 21. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Veja que só essa leitura aí nós poderíamos passar uns 6 meses estudando só isso aí, né? É muito maravilhosa a palavra de Deus. Então, no tempo passado, nós vivíamos no pecado, acompanhávamos a tradição dos nossos pais, né? Às vezes você é filho de crente, não conhece muito bem isso, mas aqueles que são filhos de pessoas que não eram crentes, né? Nós vivemos um tempo num pecado terrível, acompanhando as tradições dos pais, né? Tradição de beber cachaça, beber cerveja, beber vinho, né? Tradição de fumar, de ficar pelas festas, né? A noite inteira dançando, de vivermos na prostituição, no adultério. Tudo isso era a tradição do mundo. É o que acontece lá no mundo. E eu passei por tudo isso. Até os 30 anos, conheci a tradição dos homens, a tradição do mundo, o mundo pecaminoso, vivia assim. Né? Quando então conheci Jesus, aí tudo mudou. Né? Eu bebia muito, fumava muito, vivia na prostituição, vivia pegando carona para todo lado, toda coisa errada fazíamos. Mas aí encontramos com Jesus, Jesus mudou totalmente a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Então, a partir daí, o Espírito Santo vem morar em nós, né? E há uma mudança radical na nossa vida. Então, quando eu me converti, eu quebrei todas as imagens que tinha, os discos, né, de rock, muitos e muitos, né? Então, deixamos tudo embaraço, deixamos tudo para trás, tudo aquilo que nos prejudicava, que nos afastava da presença de Deus. E assim acontece com todos os crentes, né? Quando se convertem, mudam completamente de vida. Então nós somos comprados com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Então nós não somos de nós mesmos. Nós não podemos fazer o que quiser, ir aonde quiser, se comportar do jeito que quiser. Nada disso, nós temos um dono, né? Então fomos comprados. E o preço é um preço incalculável. Não foi com prata e ouro. Foi o sangue de Jesus Cristo. E Deus mostrou a todos, né, o seu Filho Jesus Cristo,
através de sinais, prodígios e maravilhas, confirmando o seu ministério. Isso está escrito em Atos 2, Pedro falando. Olha, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Tudo isso aí Jesus fez e dos discípulos, os apóstolos, e hoje todos nós seguimos a mesma coisa. Através de nós, Deus faz grandes sinais, prodígios e maravilhas. Estamos aí orando. Jesus tem curado aí milhares de pessoas. Olha aí Atos 2, 22. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então veja, Deus confirmou a obra que Jesus realizou, através de quê? Com sinais, prodígios e maravilhas, mostrando quem era Jesus, que Jesus realmente era Filho de Deus. Olha, 2 Coríntios 12, 12. Quem segue a Jesus, olha, as mesmas coisas acontecem. O apóstolo Paulo está dizendo que o apostolado dele foi confirmado. De que maneira? Olha aí. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Então veja aí, está bem claro, né? Deus confirma o ministério, Deus confirma que chamou alguém, que lhe deu um ministério, que escolheu para fazer uma grande obra para ele. Através de que Deus confirma? Sinais, prodígios e maravilhas. Confirmou Jesus, confirmou o apóstolo Paulo, confirmou Pedro, Estevão, Filipe. Então veja, sempre há uma confirmação de Deus, uma confirmação sobrenatural. Vamos à introdução da lição que diz: a palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente e, por isso, sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma: ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Nesta lição estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Então veja bem, nós conscientemente sabemos o que é santidade, o que não é, como sermos santos, como não sermos. Se nós, na palavra de Deus, aprendemos que Deus diz: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então, se nós pertencemos a Deus, queremos seguir a Deus, temos que sermos santos. Então, existe a urgência, a necessidade de santificação. Então, o crente deve saber: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, conscientemente, cada um sabe disso. Basta ser um ser humano, né? A consciência do ser humano o acusa quando ele faz uma coisa errada e o defende quando ele faz certo. Já mostra para nós o que é certo, o que é errado, o que nos aproxima de Deus, o que nos afasta de Deus. Todo ser humano sabe disso. Então não precisa de muito esforço, né, para sabermos o que fazer para agradar a Deus, o que fazer para sermos santos, o que fazer para estarmos em comunhão com Deus. E ainda existe o Espírito Santo dentro de nós, que sempre nos mostra, nos chama a atenção para a santificação. Olha o que diz Romanos 8:1, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja, a carne com as suas concupiscências, né? Quando for falar essa palavra, cuidado, não é concupiscência. 95% das pessoas falam essa palavra errada. É concupiscência, que quer dizer ambição, desejos, né, pecaminosos. Então, nós não podemos viver segundo esses desejos pecaminosos. Nós devemos viver obedecendo, querendo, amando as coisas da vida, do mundo, pecaminosas. Temos que seguir o que? A orientação do Espírito Santo, desejar as coisas que são de cima, as coisas espirituais. Tópico 1. A perspectiva bíblica da santificação. Subtópico 1. Santificação no Antigo Testamento.
do hebraico kodesh. Santidade é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica, kodesh, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Nesse sentido, a palavra kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento como santidade, como está em Êxodo 15:11, coisa santa, Números 4:15, santuário, Êxodo 36:4. Outro sim, o adjetivo kadosh, muito presente no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, traz a ideia de um dia, uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada, separada, santificada a Deus, como está em Gênesis 2:3, Êxodo 19:6. Então veja, no Antigo Testamento, santificação então indica não só para uma pessoa ou para um povo, mas também até para o santuário, por exemplo, que foi todo santificado, Ali era exigido que uma aspersão de sangue para santificar os objetos. Então, no Antigo Testamento, tanto objetos como prédios, como tecidos, pessoas, tudo isso tinha ali a conotação, então, para ser santo, ou seja, ser separado para Deus. A palavra santidade sempre tem a ver com separação. Então, separação é, no caso, para Deus. Por isso mesmo, se você compra um instrumento, por exemplo, uma caixa de som, para a igreja, você não vai deixar isso aí ser levado para por exemplo, um ato político. Você não pode deixar isso aí ser usado para uma propaganda política, para alguma coisa que não tem nada a ver com Deus, que não é santo, não é para fazer um culto a Deus. Então, é uma coisa consagrada a Deus. Isso ainda vale? Vale. Você não pode permitir que os instrumentos da igreja, o som da igreja, seja usado para coisa que não é para adoração a Deus, para fazer um culto a Deus. Assim como nós, cada um de nós, não podemos pegar o nosso corpo e colocar ele para ser instrumento do pecado, na prostituição ou em algum vício, Não podemos. Nós temos que ser separados para Deus. No subtópico 2, no Novo Testamento, o verbo grego aiazo quer dizer santificar, traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:11. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Efésios 5:26, 1 Tessalonicenses 5:23. Então veja que essa palavra ela tem vários significados. Por exemplo, entregar ou reconhecer, ou ser respeitado ou santificado, separar das coisas profanas e dedicar a Deus, consagrar coisas a Deus, dedicar pessoas a Deus, purificar, limpar externamente, purificar por meio de expiação, livrar da culpa do pecado, purificar internamente pela renovação da alma. Então veja, existe o sentido que vem então de Deus para nós, da santificação. Então, ao nos convertermos, somos declarados santos, fomos justificados, pela fé em Jesus Cristo, na obra que Jesus realizou por nós. Então a graça é Jesus Cristo realizando a obra por nós, morrendo na cruz em nosso lugar, levando sobre ele nossos pecados, doença, enfermidade e maldição. Então Jesus é a graça de Deus. Nós ouvimos pregação sobre essa graça, cremos, olha aí entrou a fé. Se não crê, não é salvo. Então é preciso da fé. Então somos salvos pela graça por meio da fé. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha aí, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E aí, Efésios 1:13, nós ouvimos a pregação do Evangelho, cremos
recebemos o selo, né, o Espírito Santo, a promessa de Deus. Somos salvos. Então, aí somos declarados santos, justificados, né? Porque cremos no sacrifício de Jesus Cristo. Então, quem fez a obra? Jesus. Nós só cremos que Jesus fez. Então, recebemos a salvação e, a partir daí, vamos desenvolver essa salvação. Então, vamos agora nos separarmos para Deus. Antes estávamos em comunhão com o mundo. Agora, temos que estar em comunhão com Deus. Para isso, temos que nos separar, evitar o pecado. Então, existe aí a presença do Espírito Santo, que nos santifica, e agora existe um esforço também humano para a santificação. É preciso esforçar para não participar do pecado, para não estar em pecado, para não viver em pecado. Quanto mais nos afastamos do pecado, mais o Espírito Santo pode estar em nós, envolvendo a nossa vida, nos santificando, nos capacitando para combatermos o pecado e vencermos. Sem a ajuda do Espírito Santo, não conseguimos. Subtópico 3, a santidade exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. João 17:17. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso, visto que, em sua lida diária, ele tem o compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor. Hebreus 12:14. Então, João 17:17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus diz para os discípulos: olha, vós já estáis limpos pela palavra, né, que vos foi pregada, falada, ensinada. Em João 15:3, né? Então, a palavra santifica. Nós vamos ouvindo a palavra, lendo a palavra, sempre então vai trazer santificação, purificação, limpeza. Quando eu morava em Imperatriz do Maranhão, tinha um vizinho que ele vivia bêbado. E comecei a fazer culto na casa dele, lá com os vizinhos, né? E ele de vez em quando encostava assim para ouvir. Pois ele não se converteu, mas parou de beber. Veja bem, a palavra foi batendo, e foi dando a ele uma consciência de que ele estava num erro profundo, né? Que não podia mais estar naquela vida. E aí ele foi ouvindo, até que parou. Não sei se já se converteu, porque já mudamos de Imperatriz, né? Já há bastante tempo, há 5 anos. Então não sabemos direitinho se ele se converteu ou não. Mas ele parou totalmente de beber. Então a palavra é assim, a palavra vai batendo ali, vai quebrando, né? Vai esmiuçando a penha, como diz a própria palavra de Deus, vai destruindo o pecado. Por isso que o crente tem que congregar, porque lá ele vai ouvir a palavra de Deus. E lá a palavra de Deus é falada não para agradar alguém, mas é pregada como deve ser pregada, como deve ser ensinada. Às vezes dá uma oportunidade para alguém, né? Às vezes até de fora da congregação, e vai falar exatamente o que você precisa, porque o Espírito Santo sonda as necessidades de cada um e vai usar as pessoas para trazer uma pregação, um ensino exatamente naquela área que nós precisamos. Então nós temos a obrigação, então, de estarmos ouvindo a palavra de Deus. E aí essa palavra vai nos levar a sermos mais santos, mais separados para Deus. Então toda coisa que nós fizermos de errado, a palavra vem, puf, e corrige, né? Bate ali, machuca ali, né? É como sal na ferida. E aí a gente tem que abrir o coração e dizer: estou errado, pedir perdão a Deus e consertar essa área. Tópico 2, a santificação e seus estágios. Subtópico 1, a realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Romanos 6, 19-22, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 7. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 29. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente
de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida, 2 Coríntios 7:1, Efésios 4:12 e 13 e também 5:26. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios: santificação inicial, posicional, santificação progressiva e glorificação. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação. Então veja que a santificação é um processo, primeiro, instantâneo, a hora que ouvimos a pregação do Evangelho e cremos, então aí somos justificados, declarados agora santos. Veja só, quando Paulo escreve a carta às igrejas, diz aos santos que estão na igreja e tal. Por que isso? Porque foram santificados, foram justificados pela fé em Jesus Cristo. Olha, Romanos 16:15 diz assim: saudai a Filóloga e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Veja Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Veja Romanos 15:26. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Veja 2 Coríntios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Então veja, todos aqueles que ouviram o Evangelho e creram são declarados santos, né? Agora são o quê? Santificados pela presença do Espírito Santo, separados para Deus, são filhos de Deus. E agora vão viver uma vida cristã separada para Deus. É preciso o quê? Preciso que o crente se separe das coisas do mundo, né? Se separe para Deus e se separe das coisas do mundo, dos pecados do mundo. Então aí, duas coisas importantes, né? Sempre, olha, santidade em relação a Deus, então me separando para uso de Deus, né? Vaso escolhido para que Deus possa usar. A Bíblia diz, olha, enchei-vos do Espírito Santo. Tem gente dizendo aí, me enche, Senhor, me enche. Enchei-vos, você precisa se encher. Com o quê? Oração, jejum, estudo da palavra de Deus, evangelização. Aí você vai sendo cheio do Espírito Santo. Eu oro de 2 a 3 horas todo dia em línguas. Isso é o quê? Me manter cheio, me enchendo do Espírito Santo, continuamente. Mas aí tem gente que não quer orar, não quer jejuar, não quer ler a Bíblia, não quer evangelizar, mas diz, me enche, me enche, me enche. Não tem jeito, é enchei-vos. Então a maneira de santificar-se está em comunhão com Deus. E a outra coisa é em relação ao mundo, ao sistema mundano, ao pecado, né? Então você vai combater o pecado, você vai evitar o pecado a todo custo, vai se separar para Deus. Então não basta só você estar orando, jejuando, estudando a Bíblia, evangelizando. É preciso que você também tenha uma vida com Deus, uma vida espiritual. É preciso que você também esteja em combate contra o pecado. É preciso que você lute contra o pecado. Você não pode viver na prática do pecado e ao mesmo tempo em comunhão com Deus. Não tem jeito. Esse é o grande problema da maioria das pessoas que querem viver no pecado. Aí vão para um culto e lá, eita, é uma bênção. Né? Tá todo alegre, feliz, chora, se emociona e tal. Mas sai daí e volta para o pecado. Não adianta, não tem jeito. Aí Jesus vem, tem arrebatamento, você fica. Tem que ter os dois lados. Se separar para Deus, mas também combater o pecado. Então a santificação posicional é quando ali ouvimos a palavra de Deus, a pregação, cremos, somos salvos, declarados santos, justificados. Então, posição de santo. Depois tem a santificação progressiva. Então, é uma vida combatendo o pecado, né? Em comunhão com o Espírito Santo e ao mesmo tempo combatendo, lutando contra o pecado.
Toda a nossa vida nós vamos viver assim. Então é chamada santificação progressiva. Olha, Apocalipse 22, 11 diz, olha, quem é injusto faça injustiça ainda, quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo seja santificado ainda. 1 de Pedro 1,15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 2 de Pedro 3,18, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Aí, crescimento. 1 de Pedro 1,16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Romanos 8,1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o progresso aí termina na morte ou no arrebatamento, onde se inicia a santificação perfectiva, final. Então veja que existe aí uma participação de Deus, uma participação do homem. Deus não entrega um pacote pronto para o cristão de santificação para toda a sua vida. Não é assim. Nós temos que nos esforçarmos. Então nós participamos do progresso, do processo da santificação na nossa vida. Aí temos fé em Jesus Cristo, como está em Romanos 1,17, nos dedicando a Deus, como está em Romanos 12, 1 e 2, andando em Espírito, como está em Gálatas 5, 16, 17, Romanos 8, 1, renunciando ao pecado, como está em Mateus 16, 24, Romanos 6, 18 e 19. Agora existe a participação de Deus, que vem de Deus, olha aí. Deus age no espírito, alma e corpo. Somos santificados através de Jesus Cristo, como está em Efésios 5, 25 e 26, Hebreus 9, 14, 13 e 12, 1 João 1, 7. Através do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 11, 2 Tessalonicenses 2, 13, Romanos 15, 16, através da palavra de Deus, como está em João 17, 17. Olha aí o que diz 2 Timóteo 2, 19 a 21. Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então veja, quem vai escolher que tipo de vaso você será é você mesmo. Então se você se santificar, se separar para Deus, mais usado por Deus você vai ser. Mais você vai agradar a Deus, mais você estará pronto para o arrebatamento. Agora, se você vive na prática do pecado, aí Deus não vai usar o vaso que serve para o pecado, um vaso que está sujo, Então é preciso você lutar contra o pecado, se santificar, se separando para Deus e se separando do pecado, se separando do mundo, do sistema maligno do mundo. Então tem também a santificação perfectiva, ou que nós podemos chamar de glorificação. Então somos arrebatados e aí não temos mais nenhuma submissão ao pecado, não existe mais pecado. Então agora é uma perfeição no céu. Conheceremos como somos conhecidos, estaremos na presença de Jesus Cristo. Então acabou o pecado, tristeza, dor, angústia, mágoas, rancores, todos os sentimentos maus, todas as coisas erradas, acabou. Agora estamos na perfeição. Subtópico 2, 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com o novo nascimento, pois por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional, 1 Coríntios 6, 11. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação deste mundo, em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem até alcançar a perfeita imagem de Cristo, Gálatas 5, 16 a 18, Efésios 4, 20 a 24, 27 a 30. Esse estágio leva ao último, o da glorificação. Esse é o momento em que o crente será como Jesus é, Romanos 8, 29, 1 de João 3, 2, e receberá um corpo ressurreto, tal qual o do nosso Senhor, por ocasião da sua aparição após a ressurreição. João 20, 24 a 29, confere com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18.
É evidente que nós nunca alcançaremos, enquanto estivermos aqui na Terra, a perfeição. O apóstolo Paulo mesmo, né, chegou a dizer, então, não que eu seja perfeito, não que eu tenha alcançado. O próprio apóstolo Paulo não alcançou. Então, ninguém na Terra consegue fazer isso. A nossa santificação final somente após o arrebatamento. Então, Jesus vem nos buscar. Nós seremos então transformados, né? Arrebatados, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, estaremos morando na Nova Jerusalém, lá acontecerá o tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Estaremos para sempre com o Senhor, aí livres totalmente do pecado. Então lá alcançaremos essa glorificação. Claro, nunca seremos igual a Jesus, nunca seremos. Teremos então um corpo semelhante ao de Jesus, né? E alcançaremos uma perfeição, que é claro que não é de Jesus, porque Jesus é Deus. Então encontramos esses 3 estágios de santificação. Santificação posicional, no momento então que ouvimos a pregação do Evangelho e cremos. Depois temos a santificação progressiva, que é a nossa luta contra o pecado na nossa vida cristã e ao mesmo tempo sempre nos aproximando de Deus, sempre buscando comunhão com Deus. Então, dois lados aí, né? O lado de comunhão com Deus e o lado de combate ao pecado. E depois, então, seremos arrebatados e aí a santificação que nós chamamos aí de perfectiva ou glorificação, que é a santificação futura. Subtópico 3, o alvo da santificação. Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Mateus 5,8. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. João 14:23. Então veja, o crente deve sempre olhar para a palavra de Deus e ver o que existe aqui que eu devo passar a praticar. Eu preciso melhorar, crescer, né? Na graça, no conhecimento de Deus. Sempre está crescendo, melhorando. Então a luta na vida cristã está sempre melhorando, sempre nos separando para Deus e ao mesmo tempo sempre nos separando do pecado, separando do sistema mundano. Então vamos nos aproximando cada dia mais de Deus. Vamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É o nosso alvo, o nosso objetivo, Jesus. Sermos cada vez mais parecidos com Jesus, refletindo a glória de Jesus, a personalidade de Jesus. Então sejamos sempre imitadores de Jesus. Como Paulo disse, olha, sede meus imitadores como eu de Cristo. Então nós temos aí, por exemplo, o Sermão do Monte, né, onde Jesus ensina para nós quais são os mandamentos do crente, do cristão. Aí principalmente, né, no Sermão do Monte, que começa em Mateus, lá, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Então aí tudo isso envolve aí o que nós temos que olhar e colocar em prática na nossa vida. Tópico 3, o julgamento do Deus Santo. Subtópico 1, o Deus Santo. A Bíblia revela Deus como o Santo de Israel, Isaías 1,4. Com o nome santo, Isaías 57,15. Os serafins declaram a sua santidade, Isaías 6,3. E em santidade ninguém pode se igualar a Deus, 1 de Samuel 2,2. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Assim, ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19:2, confere com 1 de Pedro 1,16. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. Então, Deus é santo, então nós também, se somos filhos de Deus, temos que nos parecer com o nosso Pai. Temos que buscar também a santificação em nossa vida. Então não podemos ser identificados pelo mundo como pertencentes ao mundo, como parecidos com o mundo. Devemos ser parecidos com Deus. Então a pessoa tem que olhar para nós e ver em nós Jesus Cristo.
Subtópico 2. Santidade exigida a todos os crentes. A Igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Efésios 2:21. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a Igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Efésios 5:26-27. Por isso, como membros do corpo de Cristo neste mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Hebreus 12:14. Empenhemo-nos a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. Romanos 12:1. Compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para conhecermos que Ele é santo, reto, justo e verdadeiro, e que por isso jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião. Então veja, cada um de nós é o quê? Um santuário, um tabernáculo, né? Aí um vaso, morada do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. Então não podemos mantermos o que é santo na vasilha suja. Isso é lógico, né? Então existe vasilha para coisa suja. Então lá é que deve ser colocado coisa suja. Então lá a Bíblia diz para nós que existe vaso de ouro, existe vaso de prata, mas também existe vaso de pau, existe vaso de barro, existe vaso para tudo. Então nós temos que escolher que tipo de vaso devemos ser. Então nós vamos nos esforçarmos para mantermos em nós o Espírito Santo morando em nós. Porque o arrebatamento virá. E para nós sermos arrebatados, devemos estar em comunhão com o Espírito Santo. Devemos estar em vida de santificação. Como é que alguém diz que está esperando Jesus voltar para nos buscar e está vivendo em pecado? Não tem como. Está vivendo de maneira contrária. Não tem como o arrebatamento acontecer e a pessoa ser arrebatada se ela está vivendo na prática do pecado. Então Jesus vai apresentar a igreja ao Pai, a igreja formada por santos. Subtópico 3. Santidade e justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é a luz e dele não há treva alguma. 1 João 1,5. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia de sua justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para conhecermos que ele é santo, reto, justo e verdadeiro, e que, por isso, jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião contra a sua santidade e justiça. Gênesis 6, 12 e 13. Então Deus é santo, puro, justo, né? E temos que copiar isso de Deus, temos que imitar isso como filhos de Deus. Temos que praticar, então, essa justiça, essa verdade, né? Essa santidade. Tudo temos que viver de acordo com Deus, de acordo com o Espírito Santo que mora em nós. E o reino de Deus, olha aí, segundo a própria palavra de Deus, é o quê? Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Veja aí, temos que praticar a justiça, temos que sermos justos, né? Para que possamos também sermos justificados. Temos que ter paz com Deus, sempre viver em paz com Deus. Tem muita gente vivendo em guerra contra Deus. Ao invés de estar lutando as guerras de Deus, está lutando contra Deus. Então a justiça de Deus nos justificou a partir do momento que nós cremos no sacrifício de Jesus por nós. Então nós somos justificados. Nos trouxe paz, porque estávamos em guerra contra Deus, éramos inimigos de Deus, agora somos filhos de Deus. Temos agora paz com Deus. O Espírito Santo nos reconciliou com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo por nós. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar em nós. Ele traz a nós uma alegria de estarmos com Deus, vivendo em comunhão com Deus e ao mesmo tempo porque conseguimos vencer o pecado, o sistema mundano. Então, se temos um Deus santo, que pratica a justiça, que nos deu o Espírito Santo, olha, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Veja bem, Deus não vai, ao mesmo tempo
levar no arrebatamento aquele que está em santificação e aquele que está em pecado. Deus é justo. Para aquele que vive na prática do pecado, existe o quê? O juízo. É o juízo de Deus que vem sobre ele, e não o arrebatamento. Então você tem que ver o que você quer. Ser arrebatado ou quer participar do juízo de Deus que virá logo após o arrebatamento, que é durante a grande tribulação. Aí os juízos de Deus serão derramados sobre os habitantes da terra. Então você tem que ver qual que você quer, né? Se você quer ser arrebatado para viver eternamente com Jesus, então combata o pecado, vença o pecado, se aproxime mais e mais de Deus, vive em comunhão com Deus, para poder, no dia do arrebatamento, então, estarmos para sempre com o Senhor. Conclusão. Na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus para que possa tomá-la como padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final de nossa jornada. 1 de João 2,3. Estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Então temos que ter essa consciência de santidade ao nos relacionarmos com Deus e ao nos relacionarmos com o mundo. Veja só, são os dois lados, né, da santificação. Separados para Deus e separados do mundo. Deixe o mundo, o sistema mundano para lá. Viva de maneira santa e irrepreensível em comunhão com Deus. E a nossa santificação deve ser progressiva, crescente. Olha, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Então nós vamos crescendo, melhorando, nos aperfeiçoando. Então recordando, vamos colocar aquele gráfico aí que é muito importante. Olha lá, 3 tipos de santificação. Posicional, progressiva e perfectiva. Posicional, evento passado, nascimento espiritual, o dia que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Salvação da pena do pecado. Então eu fui salvo, Efésios 2, 8 e 9. Consagração do corpo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Início da redenção da alma, justificação e regeneração. Então, passado, aconteceu o dia que nós nos convertemos. A progressiva é um processo, então, presente, um crescimento espiritual, salvação do poder do pecado. Eu estou sendo salvo, Tiago 1, 21. Deterioração do corpo, 2 Coríntios 4, 16. Continuação da redenção da alma, santificação. A perfectiva, olha, é um evento futuro, perfeição espiritual, salvação da presença do pecado, eu serei salvo, 1 Tessalonicenses 5, 9. Redenção do corpo, Romanos 8, 23. Conclusão da redenção da alma, glorificação. Então você vê aí, santificação posicional passado, santificação progressiva, o nosso presente, perfectiva ou glorificação, que é o futuro. Vamos orar agora. Se você deseja entregar sua vida para Deus agora, crendo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu na terra como homem, viveu como homem, pegou sobre ele todos os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, e morreu em nosso lugar na cruz, e ressuscitou. Se você crer nisso, você é salvo agora. Vamos orar, e você será convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e você imediatamente começará então a pedir perdão a Deus pelos seus pecados, e receberás perdão. Seu nome será escrito no livro da vida, e você começa a partir de hoje uma vida nova com Deus. O Espírito Santo vem morar em você. Se você está doente ou está enfermo, Jesus já levou nossas doenças e enfermidades na cruz quando morreu por nós. Ele viu já todas as nossas doenças e enfermidades e já levou. Então, creia, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que agora se chegam a Ti, estão se arrependendo agora, pedindo perdão. A graça de Deus te alcançou. Jesus, no seu sacrifício na cruz, morreu em seu lugar para te salvar, para te perdoar agora de todos os pecados. Receba o perdão, receba a misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo agora.
Você que está doente, está enfermo, agora em nome de Jesus, receba a cura. Solta, em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, vai sair agora. Solta em nome de Jesus. Toca, Senhor Jesus, toca neles agora e cura. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê aí um like, se inscreva em nosso canal para ajudar a divulgação desse vídeo. Passe o link desse vídeo para outros aí nos seus grupos, né? Para que outros possam assistir também. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos dentro da lição, entre em contato conosco e eu então envio para você gratuitamente. Lembre-se, é gratuitamente mesmo, não cobro nada. Então envio para você toda semana, coloco você no grupo. Não é grupo de bate-papo, lá não tem vídeos, áudios, nada disso. Só material que eu mando toda semana para você, para que você possa estudar e dar uma excelente aula, possa aprender muito sobre lição. Lá tem o material escrito, né, em Word, PDF. Tem também os slides também em PDF e PowerPoint. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, também estou há 8 anos desempregado e não trabalho secularmente. Só vou me aposentar o ano que vem, não sou aposentado ainda. Então, se você deseja nos ajudar, envie qualquer quantia numa dessas contas que estão aí. Caixa Econômica, tem Bradesco, tem Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, é de Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix você vê aí, que é meu CPF, 331-957-816-20. Vê qualquer quantia, nos ajude. Deus abençoe. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.